Trago um abraço fraterno e carinhoso de cada integrante do Grupo Espírita Porto da Alegria, em Salvador, que é a casa de que faço parte. E como me deram aqui a ousadia de um tema livre, nós vamos conduzi-lo perguntando antes de qualquer coisa: vocês gostam de música? Vocês gostam de cantar? Então, nós faremos hoje a palestra juntos. Amém? Introdução. Sociabilidade, um conceito. Até que ponto nós, espíritas, somos sociáveis? Vamos ver o que é ser sociável para ver se nós nos enquadramos no conceito? A sociabilidade é a qualidade, ou seja, a coisa boa, que possuem determinadas pessoas de se relacionarem harmonicamente com outras. Já começamos a nos ver ou não? Gerando maior interação entre elas e contribuindo para a resolução de conflitos. Tem gente que, quando convive, é o estopim de muitas brigas. Tem gente que, quando se aproxima de nós ou vem chegando, nós dizemos mentalmente: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos o sinal da cruz e pedimos uma proteção adicional dos bons espíritos. Existe. Bora ver mais. Resumindo, ser sociável é sentir prazer ao contato com as pessoas. Já ouvimos por aí: eu prefiro os bichos. Prefiro conviver com os animais do que com as pessoas. Gente que também é animal, é um bicho desafiador? É cheio de altos e baixos, de instabilidades. Estamos nós moralmente prontos? Emocionalmente prontos? E ser, além de sentir prazer, instrumento para a realização da paz e da alegria no meio em que se encontra. Isto é ser sociável. Bora fazer uma conexão com o Evangelho aqui, porque tudo com Jesus fica melhor. Bem-aventurados os mansos, ou bem-aventurados os pacíficos. Mas aqui diz mais do que isso: para a realização da paz, para a solução dos conflitos. Bem-aventurados os pacificadores. Quem é o pacificador? É aquele que está na dele. Ninguém está bulindo com ele. Ninguém está mexendo com ele, mas está existindo um atrito,
uma briga, um conflito com outras pessoas que não tem nada a ver com ele, como se as pessoas de qualquer espécie, mesmo as mais desconhecidas, não estivessem na qualidade de nossas irmãs que são integradas conosco, e o que dissesse respeito a elas, também dissesse respeito a nós. E saímos então do lugar do nosso conforto e da nossa proteção, e com as habilidades, com os instrumentos, com os talentos que nós desenvolvemos ao longo da vida, nós damos passos na direção do conflito para, através da nossa ação, buscar resolvê-lo. Para restaurar a paz, onde esta conturbação compromete o exercício do amor. Eu estou sendo claro, irmã Maria? A Fraternidade Espírita Irmã Maria, São Paulo, novembro de 2017, apresenta, no meio da galera, a sociabilidade de Jesus. Nós vamos aprender agora na fonte, com aquele que é guia e modelo, a viver no meio da galera, parte terceira de O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Vendo o quanto o mestre era alguém sociável. Estão prontos? Vamos lá. Jesus gostava de multidão. Essa música que nós iremos cantar, ela mostra o quanto. Nos bailes da vida, Milton Nascimento. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs os pés na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Pé na estrada de terra, na boleia de um caminhão, era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Jesus era um artista. Para aquele que ousou dizer, eu venci o mundo, eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para aquele que é para nós espíritas e mesmo para aqueles que o desconhecem, modelo de vida. Jesus é o artista mais especial, mais fantástico que este planeta já conheceu. Olha aqui, todo artista tem de ir aonde o
povo está. Se estiver acontecendo uma festa, Ivete Sangalo em São Paulo, Ivete arrasta multidões, eu diria até mesmo que se Ivete estivesse aqui, eu teria 2 ou 3 pessoas me ouvindo. Porque o resto teria ido, e talvez até o expositor baiano arranjasse alguma desculpa esfarrapada e não estivesse aqui para fazer a exposição. Nós gostamos de festa. Nós gostamos daquilo que nos alegra. E, infelizmente, as palestras espíritas ainda não têm alegrado o suficiente, porque as pessoas ainda não descobriram o poder que elas têm para estimular a nossa transformação. E vejam, Jesus ia aonde os grandes aglomerados humanos estavam. E aonde isso ocorria? Nas festas. E nós mostraremos com passagens do Evangelho e com músicas o quanto Jesus comparecia a festas, buscando ali o maior número de pessoas, para que, enxergando a sua mensagem transformadora, elas fossem veículo para que o Evangelho, a boa nova, se espraiasse com a maior velocidade possível. Porque se ficasse apenas entre os discípulos, demoraria ainda muito mais de chegar. Essa luz, é claro que é Jesus, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Eu estou sendo entendido? Então precisava de gente que, ouvindo as histórias, saísse a reproduzir essas mesmas histórias, contagiando outras tantas pessoas. Essa música é rica. Para cantar, nada era longe, tudo tão bom. No tempo de Jesus tinha tinha Gol, Avianca, tinha? Não. Tinha metrô, Uber. Alguém já viu alguma citação no Evangelho de Jesus pedindo um Uber? Não. Rarissimamente se viu no Evangelho uma referência a Jesus de forma luxuosa, montado num burrico. Jesus andava a pé. Quanto Naon Jesus andava a pé, só para dar uma referência a vocês, nós vamos aqui estabelecer 2 bases do coração de Jesus. Uma, Cafarnaum, na Galileia, casa de Simão Pedro. Outra, Betânia, na Judéia, casa de Lázaro, Marta e Maria, irmãos. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, para onde todo judeu deveria ir pelo menos uma vez na vida. E Jesus, como judeu, fazia esta peregrinação.
quase 600 quilômetros de Cafarnaum a Betânia. Logicamente, com asfalto da melhor qualidade, não é isso? Não. Pé na estrada de terra, montanha. Nós tínhamos uma condição climática extremamente desfavorável. E eu imagino o mestre percorrendo esses caminhos, de sorriso largo ao rosto, contagiando com a alegria do seu coração que ama aos discípulos e à multidão que costumava acompanhá-lo. Porque ele estava fazendo tudo isto, movido simplesmente pelo amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você ao ponto de esquecer de mim, que faz eu me lembrar que a vida é feita para viver. Festa de arromba, Jesus participava. Olha ele aqui. Por que festa de arromba? Porque os casamentos entre os judeus eram festas significativas. Um judeu pobre de maré, fazia uma festa de 3 dias. 3 dias com música, 3 dias com comida, 3 dias com bebida. A festa lá não era assim tão comum. Hoje o bicho está pegando. Não dá? Imagine naqueles dias de miséria maior. Um judeu com bala na agulha, como se costuma dizer, com recursos, com posses, a festa era no mínimo de 7 dias. Por que as festas eram tão longas assim? Exatamente por não existir nem Gol, nem TAM, nem Avianca, nem metrô, nem táxi, nem Uber. Se mandava um mensageiro dizendo: meu filho vai casar. A pessoa lá para além dos infernos. E tinha que dar tempo dessas pessoas vencerem esta distância, às vezes encaminhada para prestigiar o amigo e sua família, para dizer: eu estava com vocês nesse momento feliz. E as pessoas, os convidados iam chegando. Uns chegavam no primeiro dia. Aproveitavam ali: já estou indo, que a caminhada é longa de volta, às vezes mais de uma semana. Às vezes quase um mês. E quando esses estavam saindo, já estavam outros chegando, para que alguém não chegasse e não tivesse mais nada, a festa já tivesse acabado, só um pãozinho francês com margarina. Olha, a festa vai demorar 3 dias, de tanto a tanto, para organizar as levas de convidados que chegavam. E Jesus comparece a esta festa. E é a primeira aparição pública de Jesus. E um fato curioso aconteceu. Um fato que preocupou a família dos nubentes e, por consequência, porque Maria de Nazaré, mãe de Jesus, era muito amiga da família, a preocupou também, porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.
porque diz que me ama, só que é da boca para fora. E Maria gostava de verdade. O vinho da festa tinha acabado. Sabe quando ou não se planejou direito, ou chegou penetra demais? Maria chega para Jesus. E Jesus, desde a infância, já tinha mostrado os poderes de Grayskull. Não existem os poderes de Grayskull, eu tenho a força. E lá então, Maria chega e diz: meu filhote, o vinho acabou. Jesus olha para a cara dela e diz assim: mami, e eu com isso? Certamente ela veio com todo o dengo de mãe, deu aquele risinho e disse: vá, meu filho, aquele negócio com a mãozinha que você faz. Porque desde criança, Jesus já aqui e ali, distribuindo através dos seus dons o amor, produzia o que ainda hoje se chama de milagre. Ele era um manipulador de fluidos. Ele era o espírito mais puro, que havia inclusive participado da formação do planeta. Imagine uma coisinha assim. Quando Maria aí apelou e certamente disse: faça por sua mainha. Ela estava no estado de baianidade enorme. E quando diz mainha, não tem filho nenhum que resista. Aí ele vai, então, dize aos empregados da casa que tragam as talhas, os vasilhames com água limpa. E então, elevando o seu pensamento a Deus, porque todo poder vem de Deus. Apenas aqueles que se mostram dignos dele recebem uma procuração com os limites do poder proporcional à sua capacidade moral de utilizá-lo para o bem. E então Jesus, orando e impostando as mãos, faz com que a água se transforme em vinho. E aqueles que beberam o vinho se espantaram, porque era a técnica reinante se oferecer o vinho de melhor qualidade primeiro. E quando todo mundo já estivesse no estado de embriaguez, ao ponto de não saber mais comparar alhos com bugalhos, se vai o vinho de péssima qualidade, muito mais barato, e a pessoa já não está mais nem se importando, nem conseguindo identificar. E o vinho que chegou foi um vinho dos céus. Foi um vinho divino que chamou a atenção de todos. Foi a primeira aparição de Jesus para o público em geral. Não perdia uma balada. Olha Jesus na balada aqui no meio. Festa de Simão, conhecido como o esnobe. Este judeu, ele tinha o hábito de convidar pessoas ilustres. A casa de Simão, o esnobe, era quase um castelo de caras. Me entendem? Aonde se chamam os famosos hoje. Chama Jesus não porque apreciasse Jesus,
não porque reconhecesse a grandeza de Jesus, não porque estivesse seduzido pela sua mensagem. Simão, porque Jesus era notícia. Jesus, este nome era o nome que à época estava com maior número de acessos no Google. Por conta do que ele estava fazendo. Então, todo mundo queria ter Jesus, porque a luz dele era um holofote que acabava iluminando as outras pessoas de luz apagada, como o próprio Simão, o Snob. E nesta festa, curiosamente, demonstrando esse estado de inferioridade, Jesus chega e sequer Simão, o Snob, o cumprimenta com cuidado. Não lhe oferece o beijo de boas-vindas, nem o convida para ir lavar as mãos, num ato que era do simbolismo do seu povo e era uma prática recomendada pela lei de Moisés, porque a higiene das mãos, como hoje, era uma forma de evitar a proliferação de doenças. Não tinha ainda álcool gel. Nessa festa, vai bater lá uma mulher conhecida na região. Ali em torno do grande lago da Galileia, tão grande, mais de 13 quilômetros de largura, ao ponto de ser chamado Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Existiam ali em torno de Uvarete, Cafarnaum, Dalmanuta e Magdala. E Maria de Magdala ouvira através de uma das suas servas falar de Jesus. Ela era uma meretriz, mas uma meretriz que, como todo ser humano, sonhava com o amor. E ouvira falar em Jesus e tinha ido até ele, buscando saber se havia no reino que ele anunciava um lugar para ela. E Jesus, lançando nela os seus olhos doces, diz: Maria, nunca viste a primavera lançar as suas flores sobre os escombros, ou os lírios mais puros medrarem, nascerem em meio ao lodaçal? Mas sou eu uma mulher impura? Sou eu uma pecadora? Por acaso, Maria, crês que alguém estaria condenado para sempre a viver em pecado? Vai, Maria, e simplesmente ama, porque só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. E esta mulher então se encanta por aquele homem de magnetismo poderoso e passa a segui-lo. E sabendo que ele se encontrava na casa de Simão Snob, vai até lá. E Simão, tomando conhecimento de que a meretriz de Magdala batia à sua porta à procura do Rabone, do seu convidado, ele resolve preparar mais uma das armadilhas que sempre se preparou os bobinhos para tentar pegar Jesus. Sem saber que Jesus, quando eles estavam indo, Jesus já estava voltando. Jesus passava o scanner espiritual
no perispírito de cada uma dessas criaturas e fazia a leitura de tudo que estava gravado ali. E quando fez a leitura de Simão, disse: boa coisa daí não vai sair. E Simão disse: deixe que ela entre, porque nós teremos uma oportunidade de desmascará-la. E essa lição é preciosa para nós. Quantas vezes aqueles que estão fazendo salamaleques para nós, quantas vezes são aqueles que estão até nos aplaudindo, estão doidos para puxar nosso tapete. Estão em atitude mesmo de falsidade. Não foi à toa que Jesus recomendou que fôssemos mansos como as pombas, mas fôssemos prudentes como as serpentes. E Maria entra e vai para os pés de Jesus, que estava em um daqueles triclínios recostados. E ela, então, num processo de arrependimento sincero, chora, 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 chora muito. Com tudo que ouvira de Jesus e passara a refletir por alguns dias, o arrependimento brotava nela e a vontade de se transformar para poder viver esse reino dos céus. Ao mesmo tempo, ela, que depois de rever as suas posturas, fechara a casa de prostituição, que na verdade era um palacete cercado por tudo que o dinheiro e o luxo é capaz de conceber. Indeniza as outras prostitutas que trabalhavam ali, liberta os escravos e passa a seguir Jesus. Doa o objeto da venda do que tinha aos pobres. Vejam que transformação. Olha o poder deste homem, da presença de Jesus na nossa vida. Mas Maria de Magdala era mulher. E ela guarda consigo um pequenino vaso de alabastro, contendo uma essência rara, caríssima. Molha os pés de Jesus com essa essência, com as suas lágrimas, e passa a enxugá-los com os seus cabelos sedosos. Simão a tudo observava com um riso malicioso no canto dos lábios. E disse: se esse homem for, e diz mentalmente, se ele fosse um homem santo, saberia que esta mulher é uma prostituta e não permitiria esta intimidade. E Jesus vai com a sua antena da NASA, capta o pensamento de Simão e diz: Simão, aqui cheguei. E tu não me ofereceste o ósculo de boas-vindas. E esta mulher, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Não me ofereceu água para fazer as ablações que o nosso povo determina. E ela lava os meus pés com as suas lágrimas e com perfumes. Em verdade digo que muitos dos seus pecados serão perdoados, porque ela muito amou. E o espírito Amélia Rodrigues, uma das maiores historiadoras do mundo espiritual da época de Jesus, nos narra que Maria de Magdala era de uma generosidade, de uma caridade, que ninguém apelava em vão para ela sem que fosse atendido. E Jesus sabia
disto. Por isso que sabia que, tocado aquele coração, esse coração se abriria em flor para produzir a transformação, deixando brilhar a própria luz. E festa de despedida, Jesus gostava? Gostava. Uma aí. A última ceia. Jesus só não ia para a despedida de solteiro. Essa ele diz, olha, infelizmente, me desculpem, mas essa eu não vou poder comparecer, os meus princípios. Mas vamos lá. A última ceia. A última ceia é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Ela fala de amizade. Ela fala de cuidado. E eu não conheço uma palavra que se aproxime mais de amor do que cuidado. Quando a gente quer bem, a gente cuida do outro com zelo. Jesus, na última ceia, diz: eu vou para um lugar onde, por enquanto, vós não podeis me acompanhar. Por que não podiam? Porque a condição vibratória dos discípulos ainda estava no alfa. E Jesus ia para os mundos celestes, onde a condição é o ômega. Por isso que aquela passagem é mal compreendida do bom ladrão, de Dimas. Quando Dimas diz: Senhor, quando fores para teu reino, me leves contigo. Faltou uma vírgula, ou melhor, alguns retratadores não colocaram na tradução a vírgula. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. É diferente. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo. Eu lhe digo hoje, quando vai depender da aceleração do seu passo na conquista dos valores necessários, das virtudes que iluminam para que você ascenda aos reinos mais felizes. Mas um dia você estará comigo. Isso eu lhe garanto, porque existe algo chamado de lei do progresso. E essa lei do progresso determina o voar, voar, subir, subir. Nesta última ceia, quando diante do impacto de que o Filho do Homem seria morto pelos homens, Jesus vem com o seu coração amoroso e diz: eu não vos deixarei sós. Estarei contigo até o final dos tempos. Aí o pessoal faz... deu aquela relaxada. Não, mestre, não. Só não vou estar aqui fisicamente da forma como vocês estão acostumados. Mas à medida em que vocês forem se espiritualizando, vocês vão me sentir mais presentes, mesmo sem estar aqui fisicamente. E essa proposta vale até hoje, para qualquer um de nós. Outra festa de despedida. Essa daí foi mesmo a derradeira. Os 500 da Galileia. Depois da cruz, o sepulcro, a ressurreição, o aparecimento, a primeira pessoa. Quem foi mesmo a primeira pessoa que teve o testemunho, a constatação da imortalidade da alma? Quem foi?
exatamente Maria de Magdala. Exatamente Maria de Magdala. E isto é de um simbolismo rico. É a mesma coisa da parábola do bom samaritano. Na passagem do bom samaritano, Jesus vai procurar exatamente alguém que era marginalizado pelos judeus. Porque os samaritanos eram tidos como hereges. E ele coloca o fariseu passando, tô nem aí, e vai embora. O escriba passando, tô nem aí, vai embora. Exatamente aquele considerado como valendo menos. E Jesus adorava levantar as minorias. É tocado com o sentimento que nos aproxima de Deus, a compaixão. A compaixão aciona a caridade e nos coloca a sentir a dor do outro. E ele vai lá e socorre. A mesma coisa o faz a Maria de Magdala. Eu vou aparecer para aquela que, por ter sido prostituta, é hostilizada por todos. É humilhada. E eu vou erguer, dizendo que, por mais que alguém esteja mergulhado no pecado, no mal, na ignorância, é possível, com o poder do meu evangelho, erguer-se. E aparece exatamente para Maria de Magdala. E isto incomoda quando ela, Jesus diz, vai, conte ao povo. Coloque em outdoor, coloque na rádio, anuncie no Facebook que eu renasci dos mortos. E ela vai direto para onde estavam escondidos os discípulos, junto com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e chega lá esbaforida, quase sem conseguir falar. Eu vi o Rabone, eu conversei com ele. E aí chega para ela com um risinho assim e diz, logo a você, não apareceu a João, o queridinho dele? Olha a inveja! O queridinho dele, o discípulo amado. Não apareceu a própria mãe, apareceria a você. Quem era este? Tomé. Ele não estava acreditando nem que tivesse aparecido, quanto mais a ela, Kenga. Mas foi a ela que a ressurreição, na figura da comprovação da imortalidade, se deu. E então, Jesus vai aparecendo às pessoas, para que a notícia desta imortalidade, tanto quanto a boa nova, e fortalecendo a boa nova, se espalhasse. E cerca de 40 dias depois, em torno das 500 pessoas que mais foram tocadas pelo Evangelho, que mais foram mexidas pela mensagem de Jesus, que interiorizaram com a força do coração esta proposta revolucionária do amor, sentiram uma saudade do Mestre,
Um negócio por dentro aqui, uma saudade de Jesus, uma saudade de Jesus, e foram como que teleguiadas na direção do sítio predileto onde Jesus costumava pregar, à beira do grande lago da Galileia, onde barcas ficavam estacionadas, ali ancoradas, onde tinham sicômoros, onde tinham árvores que ofereciam sombra e um ligeiro monte. E quando se apercebem, estão chegando ali em multidões e um grande aglomerado dessas pessoas se formam. E o que é que você veio fazer aqui? Eu vim buscar sentir ainda mais Jesus na minha saudade, no lugar, a mesma coisa, me deu essa vontade, eu vim. Daqui a pouco o céu se rasga em luz. E aquela figura de majestática beleza vem descendo, com os braços abertos, como a abençoar. E a abençoar estava. E entoa então, para aquele público seleto, magnetizado, a grande ordem do ide e pregai o Evangelho. Eu vos mandarei como ovelhas para o covil dos lobos. Mas aqueles que perseverarem serão salvos. Eu sempre estarei convosco. Condição indispensável. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Se metia até em briga de marido e mulher, que nós, no nosso egoísmo, nós, ainda sem sentirmos esta condição de pacificadores, nós construímos uma máxima e estamos reproduzindo essa máxima para as gerações. Em briga de marido e mulher, ninguém mede a colher. É exatamente a contramão de bem-aventurados os pacificadores. E trazem a Jesus uma mulher acusada de ter cometido adultério. A pena para este crime, a morte mais dolorosa existente naqueles dias, a morte pelo apedrejamento. E todos procuravam, ou melhor, muitos, em especial os fariseus, ou os príncipes do Sinédrio, que na grande maioria eram fariseus, buscavam comprometer Jesus. Queriam alguma palavra dele que fosse contrária à lei para acusá-lo de algo. E foram testá-lo, então, em relação a ele, que demonstrava ser piedade, levando-a à mulher adúltera. Arrastada, já muito agredida, física e moralmente, derrubam-no aos pés de Jesus e diz: Mestre, a lei antiga determina que nós lapidemos esta mulher que foi pega em adultério. O que tu nos dizes? Olha que pegadinha fantástica. Ele já dá a base normativa da lei de Moisés, ou seja, pedra nela. E o que é que tu me dizes? Qualquer coisa contrária seria ele se insurgindo contra a lei do grande legislador do povo hebreu. Só que Jesus
era muito inteligente. E só lobos caem em armadilhas para lobos. E Jesus era o Cordeiro de Deus. Então ele vai, primeiro, passa o scanner na mulher. Passando o scanner, ele faz a seguinte leitura, que está muito bem retratada em Amélia Rodrigues. Esta mulher foi desprezada de todas as formas pelo seu marido, que saía e a abandonava, e as mulheres naquele tempo valiam menos que animais. Seu marido se envolvia com outras mulheres, inclusive com prostitutas, e diversas vezes ela o buscou, e ele a humilhava, não lhe dava atenção, sequer a respeitava como ser humano. Essa mulher estava carente? Estava. E aí um belo dia aparece um guapo rapaz cantando para ela. Eu te prometo, sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. Ela disse, eu não gosto muito dessa, não. Ele disse, eu tenho outra. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Vejam que no Evangelho tudo termina em alguma coisa da Bahia, né? Deve ser algo denunciador da elevação daquele povo. Logicamente, cada um de nós semeia e colhe. Cada um de nós, tendo recebido muito, tem o dever de dar resposta. Mas qual de nós consegue fazer tudo certinho dentro daquilo que recomenda a lei do amor? Essa mulher também não deu conta de seguir o código moral do oferecimento da outra face. Tendo recebido o desrespeito do marido, oferecer a face contrária do desrespeito, que é continuar a respeitá-lo. Tendo recebido a infidelidade do companheiro, oferecer a face contrária, que é a de continuar sendo fiel. Nem sempre nós damos conta. E assim se deu com ela. Pedro, quando Jesus disse que ele o negaria por 3 vezes antes do galo cantar, em não se conhecendo, em não tendo feito um processo corajoso e profundo de autoconhecimento, ele vai e disse, mas como, mestre, negar-te, se eu sou capaz de te oferecer a minha própria vida? E o que foi que Jesus respondeu a ele? Pedro, Pedro, tu me negarás não porque não me ames, tu me negarás porque é fraco. E quantas coisas nós temos feito ao contrário do que o amor recomenda, pelas nossas fraquezas, pelas nossas inconsistências espirituais. E Jesus então diz ao povo, com a pedra à mão, já procurando o lugar em que atiraria, a parte do corpo em que desferiria o seu golpe. Jesus, entrando no psiquismo da multidão, lança a célebre frase: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra.
Não é aquele que nunca errou nisto. Porque às vezes nós já conseguimos superar, vencer algumas condutas infelizes em nós. Mas outras tantas, pelo nosso estado evolutivo, ainda continuam em aberto, pedindo providência e investimento de transformação. E aí todos deixam cair a pedra e saem, exceto um, Manuel de Portugal. Manuel toma da pedra e atira de forma certeira na cabeça da mulher adúltera. E Jesus, espantado, diz: Manuel, você nunca errou. Ele disse: desta distância nunca, mestre. Anedotas à parte, voltemos às considerações. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico, curioso fico, só sei que se come. Na mesa de poucos, fartura doidado, mas se olha para o lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha mesa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Esse é um retrato perfeito daqueles dias de miséria quase absoluta, de maior concentração da riqueza nas mãos de algumas pessoas aqui. E Jesus não perdia um pirão gostoso. Aqui em São Paulo também tem a observação de que se tiver comida, o espírita ali estará. Espírita gosta de comer? Gosta? Eu vou explicar a vocês de uma vez por todas por quê. Vocês sabem? Que aí não preciso dizer. É simples. Comer é um dos prazeres da vida? É. No caminho da autotransformação, nós encontramos alguns senões em nós, que ainda não foram abandonados, que ainda continuam nos seduzindo, que são gostosos demais. Sabe aquela coisa que a sua consciência já diz que precisa ser abandonada para trás? Mas quando você se lembra, chega a sentir o gostinho, quando vai lá, olha você de novo, fazendo a mesma coisa, porque você ainda supervaloriza isto. Aí a gente vai fazendo o esforço para deixar, e graças ao amor e à misericórdia de Deus, nós já temos abandonado algumas questões que nos caracterizavam e que antes comprometiam o nosso processo evolutivo, mas que eram gostosas demais. A psicologia fala de compensações. Se eu já não arrepio em um monte de coisa que antes era uma delícia, eu como, ou pelo menos como, com gosto, com equilíbrio. E porque à mesa tudo flui. Eu diria até mesmo que nós deveríamos ter uns aos outros mais em torno da mesa, para que não fôssemos espíritas batedores de ponto nas casas espíritas. Eu vim aqui, passei o meu cartão, marquei o meu horário, fui para a minha função.
e foi embora. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E às vezes nós temos trabalhado, dividido tarefas espíritas por dezenas de anos com pessoas. E nós nunca fomos à casa delas, nem nunca as recebemos na nossa casa. E isto é denunciador de que algo vai muito errado. Porque aqueles com quem eu divido as tarefas do Cristo, estes devem alegrar o meu coração. E, portanto, eu devo ter gosto em estar com estas pessoas, para além dos limites estreitos e rápidos das tarefas espíritas. E Jesus se reunia nestes ambientes festivos. E se diz que a base principal dele era na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, por uma razão. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. A mulher de Pedro, dona de casa. Além da mulher de Pedro, quem é que convivia com Pedro? A sogra. E a sogra de Pedro prestava, porque quando a sogra de Pedro ficou doente, Pedro em aflição, pediu ao mestre os poderes de Grayskull para curá-la. E a sogra foi curada. Se fosse uma jararaca, Pedro ficava quieto. E aí, Pedro, como é que está a sua sogra? Não, está lá, Senhor. Está lá, deixa lá. Deixa lá. Dizem que a sogra de Pedro era a melhor cozinheira da região. Fazia caruru, vatapá, acarajé, abará, tudo com pimenta e farinha. Jesus, quando pensava em ir para qualquer outro lugar, ele dizia, não, casa de Pedro, porque vai ter o evangelho no lar, por lá, porque depois do evangelho a mesa estava posta. O outro lugar era a casa de Lázaro, porque Marta, na sua ansiedade, tudo preparava. Era preparando, congelando, preparando, congelando, preparando, congelando, para quando Jesus chegasse, ela tinha um cardápio enorme para Jesus escolher o que queria. Vamos aqui, caminhando para o nosso encerramento, porque esse é o tipo de palestra onde a gente começa de um jeito, mas não sabe como vai terminar, porque as histórias vão surgindo em nossa mente e a gente vai encadeando, e se não limita, a gente não sai daqui hoje, porque as histórias de Jesus são verdadeiramente encantadoras. Quando o poder afugenta os corações. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos seus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução. Vocês, como uma deusa, você me mantém. As coisas que você me diz me levam além. Aqui nesse lugar não há rainha ou rei, tem sim. Há uma mulher e um homem,
trocando sonhos fora da lei, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer o amor e o poder. Os sãos não precisam de médico. Jesus veio para se misturar ao povo, em especial ao mais necessitado. Aos necessitados de toda a ordem, principalmente os doentes da alma, os doentes morais. Esta sua mensagem tem o poder, porque esta mensagem, ela manifesta o grande poder, que é o amor. Eu quero que cada um de vocês leve daqui a mensagem final do poder do amor, gravando na mente, gravando no coração, que a caminhada na direção das pessoas é o que vai fazer de nós pessoas melhores também. Ora ensinando, ora aprendendo, estamos nas trocas, nunca esquecendo da lei de igualdade, que rege a harmonia da lei de sociedade. Lembremos-nos sempre de que o amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. O amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. Muito obrigado. Obrigado.